Enquanto as crianças estão saindo, você pode abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4. Lembre-se sempre que o burburinho, o barulho das crianças, significa que a igreja está aumentando. E a bênção da aliança de Deus, do seu pacto, está se concretizando em nossos filhos. Segundo, que eles estão saudáveis, graças a Deus por isso. E terceiro, não seja chato mesmo, tá bom? Às vezes é muito chato, criança não pode falar nada, claro, ela não pode ficar fazendo bagunça, mas não pode respirar, a gente esquece que foi criança um dia também. Nessa ordem de importância mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 28 apenas. Vamos ler todos juntos, Efésios 4, 25 a 28. A palavra de Deus nesse trecho nos diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Feche seus olhos. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, louvamos o seu nome. Agradecemos por sua palavra. Agradecemos porque o Senhor, mesmo sendo nós pecadores, no poder do teu Santo Espírito, permite não somente que abramos, leiamos a tua palavra, mas nos dá entendimento para que possamos praticá-la, para que sejamos transformados no teu poder, para que possamos agradar ao Senhor de todo o coração, para que possamos ser verdadeiramente felizes segundo os teus caminhos e o conselho da tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e fala conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como vocês perceberam, minha voz não está muito legal, né? Então, se eu parar um pouquinho para tomar uma água, acho que vocês vão ter um pouco mais de paciência comigo do que normalmente vocês têm. Mas vamos tentar, se eu der uma parada para tossir, desliga o microfone, a gente vai adiante. Uma sinusite resolveu tomar conta e agora vai para a garganta e assim vai. Mas, com a graça de Deus, a gente chega até o fim e melhora. Nesse mês estamos falando de pecados intocáveis, não é isso? É o tema do mês no culto da noite, pecados intocáveis. Você já percebeu, talvez o reverendo Nelson já tenha falado sobre isso domingo passado, mas você já percebeu como nós temos alguns tipos de pecado que nós escancaramos o olhar para eles, abrimos a boca e dizemos assim, não é possível que isso aconteceu. E há outros, principalmente na nossa vida, que a gente passa um paninho, né? A gente não esquenta tanta cabeça, a gente vai falar que não é tão grave assim. É óbvio, queridos, que eu não estou dizendo que todos os pecados, segundo o que a Bíblia diz, são iguais. Existe sim. Há uma falácia no meio evangélico, para Deus não existe pecadinho e não existe pecadão. Existe sim. Existe a ponto de Jesus dizer que alguns vão levar poucos e outros vão levar muitos açoites. Alguns vão receber galardão e outros vão receber um galardão tão grande quanto o outro, o que mostra que não há gradação para a salvação, mas há uma gradação em relação à nossa obediência e à nossa desobediência. Eu não posso dizer que é a mesma coisa uma pessoa tirar a vida de um semelhante seu, de que uma pessoa vai lá no baleiro, pega uma bala, rouba e leva embora. É óbvio que não é a mesma coisa. Mas nós escancaramos os olhos para um conjunto de pecados que achamos que até mesmo são imperdoáveis, ainda bem que Deus não age assim, e um outro conjunto a gente dá de ombros e diz, é assim mesmo, é a vida, segue a vida. E as coisas não são dessa forma. E aqui Paulo vai falar, especificamente, de 3 pecados que às vezes nós fazemos vistas grossas para nós mesmos e muitas vezes damos desculpas, maquiamos, colocamos um embrulho como se fosse para presente, para querer dizer que não é tão pecado, até mesmo não é pecado de acordo com o ponto de vista de quem está cometendo. Esse que é o problema. Paulo, nesse texto,
nós não lemos, mas ele está falando da vida cristã, usando a figura de linguagem em relação à roupa. Ele diz: vocês se despiram do velho homem, você não vai mais usar esta vestimenta. Vocês agora, no versículo 24, diz: vocês se revestiram, vos revistais do novo homem segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então ele está dizendo que em Cristo Jesus, a partir do momento que cremos nele, uma nova roupagem foi colocada sobre nós, e agora nós temos um estilo de vida completamente diferente daquele que deveríamos ou tínhamos antes, e agora devemos andar segundo o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando: vocês têm que se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. E aqui no capítulo 4, nos versículos que lemos, do 25 ao 28, ele vai fazer uma jogada, dizendo o que o velho homem fazia e não pode fazer mais, e que o novo homem deve fazer, contrapondo uma coisa a outra. Eu espero ter conseguido explicar isso para você, e você vai notar à medida que ler os versículos. Ele vai dizer: olha, não faça mais isso, mas faça aquilo. E não é sem propósito que ele coloca dessa forma, e eu e você vamos entender essa realidade que toca na ferida sobre alguns pecados que nós toleramos na nossa vida e que também devem ser modificados, porque eles são características do velho homem, e não do novo homem que toma a roupagem da semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essa é a base desse texto. E é o desafio de Deus, é a base para nós abandonarmos, ou lutarmos, ao menos para abandonar certos pecados e seguirmos o padrão que o nosso próprio Deus estipulou para nós. E o primeiro desafio de Paulo nesse texto é que nós abandonemos a mentira. Paulo diz: por isso, deixando, largando, abandonando a mentira. A ideia é até a mesma. Paulo fala: despojando-se do velho homem, ele vai dizer aqui: despoje-se também da mentira, como se a mentira fosse um apetrecho da sua roupa e que você não pode usar mais, do velho homem. Não há mais essa possibilidade. Um abandono do estilo de vida gentílico daqueles novos crentes, e também o abandono em nós, se tratando de nós hoje, do velho homem, da velha mulher. No mundo atual, inclusive, infelizmente, talvez não na teoria, mas na prática, muitas vezes na igreja esse ensino é deixado de lado, mas ele é tremendamente necessário. Infelizmente, a mentira se tornou um método usado até mesmo livre, abertamente, principalmente, sejamos sinceros, para se livrar de situação embaraçosa. Sabe aquele negócio? Fica chato. Então é melhor contar uma mentirinha. Eu coloco a expressão a mentirinha, não sei por que tem esse nome, eu espero que não seja pejorativo, é uma mentirinha branca, né? Falam assim, uma mentirinha branca. Então a gente encapa para querer fugir de situações difíceis, aquele jogo de cintura. Ele vai dizer: isso é um jogo de cintura, não tem problema. Mesmo dentro da igreja, muitos que se dizem crentes, às vezes procurando atingir um objetivo financeiro, principalmente, aprendem a mentir. Paulo aqui não está condenando apenas e tão somente a prática da mentira. A palavra abrange mentira, abrange qualquer tipo de falsidade, não só no que você fala, mas também no que diz respeito ao seu comportamento duplo. Aquela pessoa que é uma coisa na frente de um grupo e que é outra na frente de outro grupo. É uma coisa na igreja e é uma coisa em casa. É uma coisa na escola e é outra coisa no trabalho. Pessoas, enfim, que têm vidas duplas. Vidas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que na frente às vezes sorri, e quando você vira as costas, está usando todos os seus subterfúgios, planos, para prejudicar você ou prejudicar o próximo.
Eu lembro há muito tempo, quando era pastor numa igreja, e apareceu um rapaz lá, óbvio, não preciso citar nome, veio de não sei de onde, lá de Minas Gerais, apareceu, caiu, sabe aqueles crentes que caem de paraquedas no seu ministério? Já aconteceu isso aqui? Espero que nesse exemplo não. Caiu. Reverendo Laércio, não sei onde arrumou meu nome, pois não? Eu vim de uma igreja tal, presbiteriana, em Minas Gerais, indicaram o seu nome, eu vim para cá, quero fazer parte dessa igreja. Ótimo, você é bem-vindo, eu preciso conhecer você, preciso visitá-lo. Quem foi seu pastor? Por que você mudou para cá? E ele começou a contar uma história de dificuldades, de lutas. Fiquei até com dó dele momentaneamente. Liguei para o pastor. E o pastor, de fato, esse rapaz era da minha igreja, mas Laércio, só me trouxe problema, só me trouxe dificuldade. Tenha atenção especial e misericórdia com ele. Ok, quem tem o coração pastoral sempre quer dar misericórdia primeiro, mas o trabalho que esse rapaz me deu, as histórias que ele inventava, criava, ele era ator de teatro, ele era ator de cinema, até que um dia ele convidou as pessoas para assistir uma suposta peça de teatro dele, e descobriram que ele era aquele cara que levantava e abaixava a cortina, era só isso que ele fazia. Começou a me pedir dinheiro. E a gente descobriu que para onde ele passava, ele pedia dinheiro e depois ia embora, sem pagar. Essa talvez seja um enredo de muitas outras histórias que conhecemos, mas eu estou ilustrando o que acontece na vida de muita gente que se diz crente, que tem mais do que, de fato, uma vida. Ela tem diversas vidas a serem apresentadas de acordo com aquilo que ela deseja. Paulo está condenando justamente isso. O que ele está falando de mentira é que nós não podemos ter vida dupla. Por isso que Jesus disse, sim, sim, não, não. Agora você pode estar me perguntando, mas pastor, quem nunca mentiu? Pastor, por que eu não posso mentir pelo menos de vez em quando, pastor? Tem situações difíceis lá no meu trabalho. O senhor sabe, para garantir o pão de cada dia, eu preciso mentir um pouquinho. Bom, eu talvez não possa fazê-lo me ouvir ou talvez convencê-lo, mas eu gostaria que você acompanhasse os motivos bíblicos pelos quais a mentira não pode ser aceita, eu e você não podemos mentir. Primeiro, porque Deus não mente. Deus não se arrepende. Deus não volta atrás em nada que falou ou fez. As promessas de Deus em Cristo têm sempre o sim. Ele não diz não para voltar atrás depois, ele não diz sim para voltar atrás depois. E se somos filhos de Deus e tomamos a roupagem de Jesus Cristo, aquele que também é Deus, aquele que não é mente, a mentira tem que ser riscada do nosso vocabulário. Segundo, porque supostamente conhecer a Deus e não obedecê-lo é tornar-se um mentiroso. Se eu conheço a Deus, que é a verdade, estipulou o seu padrão, que é a verdade, estipulou na sua palavra que eu devo falar e praticar a verdade, se eu não faço isso, sou um mentiroso. Comigo mesmo e diante de Deus. Terceiro, porque a mentira é a característica daquele que vive em pecado. A mentira é um recurso usado normalmente para aqueles que vivem cometendo outros pecados e usam a mentira para encobrir esses outros pecados. A mentira normalmente é a ponta do iceberg, porque a pessoa fica numa situação difícil e se ela falar a verdade, ela sabe que vão pegá-lo de calça curta, ele vai ficar numa situação difícil, então é melhor mentir. Em quarto lugar, a mentira, mais cedo ou mais tarde, vai destruir aquele que mente. E vai destruir muitas vezes a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Não permita que isso aconteça. Mas se isso ainda não te convence, Jesus disse que o pai da mentira não é Deus, é o diabo. E quando nós mentimos, adotamos a roupagem do pai da mentira e nos tornamos filhos da mentira e, consequentemente, filhos do diabo.
Porque uma vida paralela, que não é aquela que realmente Deus preparou para nós, não é uma vida segundo o coração de Deus, mas uma vida segundo as trevas, segundo o diabo. Além disso, Paulo, anteriormente, na própria Epístola aos Efésios, compara a igreja com um edifício que precisa ser construído aos poucos. Vai sendo edificado de glória em glória, aos pouquinhos, põe um tijolinho ali, uma argamassa colar. Nenhum edifício poderá ser de fato erguido com mentira. E a igreja, mais cedo ou mais tarde, sofrerá por causa das mentiras dos membros do seu corpo. Com mentira, a comunhão é insustentável. Ou, no mínimo, ela não tem durabilidade. Sabiamente, um dos nossos hinos diz que onde há falsidade, ai do amor. Ai do amor. O Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso e nos ordenou para que não sejamos como o pai da mentira, que desde o princípio foi mentiroso e por causa da sua mentira fez com que a humanidade caísse. Adão e Eva ouviram a mentira, praticaram a mentira, insistiram na mentira, estamos aqui, deu no que deu, e estamos sofrendo até os dias de hoje. Portanto, não diga que a mentira não tem nenhum problema, é apenas uma pequena mentira, ela não causa nenhum dano, nenhum transtorno. É o diabo que nos ensina isso. Mas lembra que eu falei do jogo de palavras aqui de Paulo? Ele primeiro fala, olha, deixando a mentira. Ele podia parar por aí, não é isso? Mas é muito fácil destruir. A gente precisa, é mais difícil, construir. Como é que a gente deixa de mentir? É isso que Paulo está fazendo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não tenha, se você está com a ilusão de sair daqui dessa noite, a partir de hoje, por causa daquilo que o pastor Laércio pregou ali na Bíblia, eu vou parar de mentir. Eu sou um mentiroso quanto mais. Eu minto em casa, minto no meu namoro, minto para o pastor, minto para o meu pai, para minha, minto o tempo todo, minto no meu negócio, eu vou parar. Você vai dar com a cara na parede, você vai se dar mal. Você não vai conseguir. Não basta apenas, essa é uma primeira decisão, não basta apenas parar de mentir. Para que você vença uma vida onde a mentira se tornou um costume, você tem que praticar e falar a verdade. O estilo de vida que vira as costas à mentira, à falsidade, só pode ser completo a partir do momento em que decidimos falar a verdade, não de qualquer jeito, a verdade em amor. Não tem o foco na mentira em si, sim, é o primeiro passo, como eu disse. A cura para a mentira é estabelecer um compromisso profundo em seu coração diante do Senhor. Senhor, eu quero a partir de hoje, segundo o teu poder, graça, misericórdia, porque sozinho não conseguirei. Eu quero falar a verdade. Eu quero falar a verdade para o meu cônjuge. Eu quero falar a verdade para o meu pai. Eu quero falar a verdade para o meu irmão em Cristo. Eu quero falar a verdade no meu negócio. Eu quero falar a verdade diante do Senhor. Tá bom, pastor, mas como fazer isso? Eu quero dar algumas sugestões para você. Primeiro, se você tem que falar a verdade, Jesus disse que a palavra é a verdade. Conheça mais a verdade. Leia mais a Bíblia. Decore textos bíblicos, versículos bíblicos. Comece a encontrar com seus irmãos em Cristo e falar mais sobre a palavra de Deus, ao invés de falar dos irmãos, do presbítero, do pastor, quanto tempo está demorando o sermão, se está longo, se está pequeno. Comece a falar da Bíblia. Você está com um namoro, comece a falar com seu namorado, a sua namorada. Vamos nos reunir para estudar a Bíblia juntos, vamos falar da Bíblia. Você passará a abrir os seus lábios e falar daquilo que o coração está cheio, que é a verdade, a palavra de Deus. Peça ajuda, às vezes está difícil, não se envergonhe,
nas suas fraquezas e limitações, como todos nós as temos. Peça ajuda, diga, eu tenho mentido muito, preciso de ajuda. Como eu posso deixar de ser um mentiroso? Como é que eu posso abandonar a mentira, a falsidade? Eu preciso me aprofundar mais na palavra de Deus. Porque todos nós temos dificuldade, Tiago diz isso, todos nós, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Quem é que é capaz de fazer isso? Sozinhos não. Precisamos, portanto, adotar um estilo de vida de sempre falar a verdade em amor e para edificação. Então, está vendo? O pastor falou para falar a verdade. Eu vou chegar hoje em casa, a minha esposa vai estar toda maquiada, com um monte de creme no rosto. Estou linda, querido. Você está horrorosa. Não é isso que eu estou dizendo, é óbvio, gente. A Bíblia sempre orienta a falar a verdade em amor e para edificação. Então a verdade tem que vir acompanhada no exercício mental, a gente vai dizer o seguinte: o que eu vou falar agora, ao abrir os meus lábios, vai edificar ou vai destruir a vida da outra pessoa? Vai demonstrar o amor que Cristo tem por mim e teve por mim, ou vai demonstrar o fel de amargura que eu tenho no meu coração? Você vai ter sempre que balancear isso para falar a verdade em amor. Nessa mesma situação e exemplo, você pode dizer, querida, você é a pessoa mais linda que eu conheço na minha vida. Tira um pouquinho esse creme que eu quero você, sua beleza natural como Deus a fez. Isso vai alegrar profundamente meu coração. Você está entendendo a diferença? A diferença. Depois você pode passar todo o creme que você quiser, você vai continuar linda da mesma forma, porque o que eu olho para você é o seu coração. Aprenderam, né, homens, como fazer, né? Ok. Depois vocês perguntam para minha esposa se eu faço isso. A verdade em amor para edificação. Não aceitemos a mentira como um pecado normal, como algo aceitável. Ela não vem de Deus. Ela é do velho homem. E o novo homem, segundo Cristo, abandona a mentira e fala a verdade. Segunda característica, o pecado do velho homem, que somos convidados a abandonar a ira pecaminosa. A instrução dada por Paulo aqui era importante no que diz respeito aos Efésios. No capítulo 4, versículo 19, ele os relembrou de que no passado eles tinham sido insensíveis. Portanto, eles precisaram lidar, dentre outras coisas, com as explosões de ira em seus relacionamentos. Ele diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Dentre elas, muito possivelmente, ligado ao contexto, a ira. Veja, a ira em si, é muito importante dizer isso, ela não é pecado. Se ela for pecado, então Deus peca. Porque a Bíblia fala de vários momentos, em vários momentos que Deus se irou. Irou-se o Senhor. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então Ele nos fez para nos irarmos. A questão não é a ira em si, é em primeiro lugar com o que eu fico irado e em segundo lugar o que eu faço com a minha ira. Dá para entender essa diferença? Então, a ira em si não é pecaminosa, porque nós somos criados em mais semelhança de Deus. Segundo Samuel 6,7, só para confirmar o que eu estou dizendo, o texto diz, a ira do Senhor se acendeu sobre Uzá. E o que aconteceu com aquele homem? Deus o feriu ali, ele morreu por causa da sua irreverência. Então veja, a indignação, a ira no sentido de indignação justa com o mal, com a blasfêmia, com o pecado, com a indiferença para com as coisas de Deus, ou seja, com tudo aquilo que não é santo como Deus é santo, é uma ira digna. Quando você, por exemplo, está passando num lugar e vê um homem maltratando a sua esposa, você, se não ficar indignado, alguma coisa está acontecendo com você. Coisa ruim, má. Se você passa na rua e vê uma pessoa
passando fome e não fica indignado com aquela situação, até irado pelo mal que ela está recebendo, há alguma coisa estranha com isso. Quando você vê a palavra de Deus sendo tratada de qualquer maneira, onde os mercadores da fé vendem aquilo que a Bíblia não diz, se você não fica irado com isso, alguma coisa está estranha em você. Então não há nenhum problema em você ficar irado, indignado contra a maldade, o pecado, o absurdo do mal que existe no mundo, porque Deus nos fez assim. A questão é quando a gente fica irado contra as coisas que a gente não deveria ficar, que são superficiais, corriqueiras, porque nós criamos o nosso reino, a nossa lei, e quando alguém desobedece a minha soberania e desobedece a minha lei, eu me iro. Quando meu filho não faz a coisa na hora que eu queria, quando meu marido não me elogia do jeito que eu queria, quando a minha esposa não dá o presente que eu queria. Quando essas coisas acontecem, é uma ira pecaminosa. E há pouco tempo, um pastor, se não me engano foi o reverendo André, falou aqui, eu já tinha usado esse exemplo dele, até brinquei, já usei esse exemplo, reverendo André. Tem gente que começa a usar desculpas esfarrapadas para tentar justificar sua ira. Algumas que você deve conhecer. Não, hoje eu não amanheci bem, é por isso que eu estou irado. Olha, o mês está longo demais, o meu salário está do tamanho certo para o mês, mas o mês está longo demais para o meu salário, é por isso que eu estou muito irado. Então, sai dando patada para cima de todo mundo. Furou o pneu, quebrou não sei o que lá, deu um problema, não conseguiu viajar como queria, não tinha o dinheiro suficiente para onde queria, não comprou a roupa que queria. Tudo é desculpa. E aquela que o reverendo André falou, meu sangue é italiano, meu sangue é espanhol, sou descendente de português. Para toda a raça do mundo tem desculpa para ficar irado. Isso é pecado. E nós precisamos tratar a ira com profunda urgência. É por isso que Paulo, então, trata do que ele está falando aqui. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, a questão não é a ira, é com quem você se ira e como você a trata. Você fica irado, você fica analisá-la. Bem, eu estou irado com a situação, o que eu posso fazer com o mal no mundo? Vou evangelizar mais. Eu estou irado com o mal que acontece no mundo, eu vou ajudar algumas pessoas que estão passando necessidade. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou dobrar mais meus joelhos. Então, eu canalizo para o lado certo. Mas quando a ira é errada, eu preciso mortificá-la. E Paulo usa a expressão, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que ele usa essa expressão? Veja só, é bom entender o contexto. Para nós, um dia começa meia-noite e termina às 11h59 do dia, certo? Não é isso? Para o judeu não era assim. Um dia começava no nascer do sol até o pôr do sol. Ele está dizendo, não deixa o dia acabar sem resolver o problema ou a causa da sua ira. Em resumo, ele está dizendo, trata esse negócio com urgência. Não empurra com a barriga, não adie, não faça vistas grossas. Você está ficando irado. Você já aconteceu com a situação de só ouvir o nome da pessoa, você já fica irado e treme? Ou você diz assim, para, muda de assunto que eu não quero nem ouvir isso. Muda de assunto rápido. Aliás, inclusive, o assunto já está chegando. Vamos sair do nosso lugar e ir para outro, porque eu não quero que ele sente ou ela sente aqui. A gente precisa resolver isso. Somos irmãos em Cristo. Antes que um novo dia surgisse, Paulo está dizendo, tudo deve ser resolvido no coração daquele que está irado contra o seu irmão. Você não pode colocar a cabeça no travesseiro e deixar a questão para ser resolvida depois. Por mais inoportuna que seja, por mais incômoda que seja, precisamos de sabedoria para lidar com a situação, senão nós vamos ser destruídos e destruir o povo de Deus, a igreja. Porque a ira nunca termina nela mesma ou do jeito que começa. Ela aumenta, 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 aumenta. Quando vemos, o nosso coração está tão cheio de fel de amargura e estamos tão propensos a olhar para o outro de uma maneira tão negativa
que parece que fica até difícil voltar atrás. Isso está ligado também ao diabo. Assim como a mentira está ligada ao diabo, o que Paulo diz aqui no versículo 27? Nem deis lugar ao diabo. O que ele está querendo dizer? Toda vez que eu me iro dignamente, mas não canalizo essa ira da maneira certa. Ou toda vez que eu me iro de maneira errada com as coisas erradas e não resolvo esse problema, a brecha está aberta, você deu lugar para o diabo. E o diabo sabe usar muito bem essas situações para destruir seu casamento, para destruir sua família, para destruir a igreja. Não permita que isso aconteça de forma alguma. Nunca adie a solução do sentimento de ira, mesmo que você esteja correto em ter ficado irado momentaneamente. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se você pecou contra o seu irmão, vai até ele e resolva o problema, mas não fique irado. Eu diria, faça isso hoje. Quando acabar o culto, faça hoje. Se não for possível, ligue para a pessoa, quero resolver meu problema de ira com você, porque senão eu vou deixar a brecha aberta para o diabo. Como vencer a ira? Lembre-se primeiro que a ira em si não é pecaminosa. Já falei, calma, com o que você está se irando? A questão é o que você faz com ela. Quando você se sentir assim, peça a Deus para que Ele mostre e faça a sua justiça divina nessas situações. Ore para que Ele seja misericordioso, mortifique o pecado que ainda existe em você e que traz tanta indignação, às vezes até com você mesmo. E com a ira pecaminosa, aprenda mais de Cristo. Como é que Cristo reagia diante das situações de traição, de maldade, de pecado da qual Ele era vítima? Peça perdão a Deus, perdão àqueles que você ofendeu ou que te ofenderam, e não permita que Satanás destrua sua vida, a vida daqueles que você ama, e quem sabe até mesmo a igreja. Abandone a mentira, abandone o pecado. E o último que ele vai tratar, e parece que, pastor, esse aí só pode pular, porque eu nunca fiz isso. Mas em terceiro lugar, abandone o roubo. Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Então você pode dizer, pastor, tudo bem, eu já menti algumas vezes, o senhor está certo em falar sobre isso, a Bíblia tem razão. Já me irei muitas vezes também, mas roubo, pastor. Eu nunca peguei uma bala no baleiro, de acordo com o exemplo que o senhor falou aí. Nunca roubei ninguém. Será? Muitas pessoas que vinham para a igreja, no caso aqui na igreja de Éfeso, eram pessoas que vinham e tinham roubado em algum momento da sua vida. Paulo disse, vocês não podem mais continuar assim. Alguns eram escravos, então quando o dono não estava vendo, pegava alguma coisa ali a mais, colocava no bolso, comia, faziam alguma coisa que não deveriam fazer. Esqueceram do mandamento de Êxodo 20, que diz, não furtarás. Enfim, o furto ou roubo é uma clara demonstração de que não se anda ainda em Cristo e que a roupagem antiga toma conta do coração que deveria ter se convertido. Como eu disse, acho que isso não é para mim ainda, pastor. Você vai ver que a realidade não é bem assim. Acompanhe comigo. Primeiro vamos definir o que é roubo, furto. No caso desse texto aqui especificamente. Primeiro, acompanhe meu raciocínio. Deus é o Senhor e dono de tudo. Ele é o Rei soberano. Ele concede aos homens que escolhem o que deseja dar a eles, aquilo que melhor lhe parece lhes conceder, como ele bem entende. Então, por exemplo, desejar o que pertence ao outro fere o conceito da absoluta soberania de Deus. É apossar-se ou querer se apossar de alguma coisa que não é sua. Você está furtando, você está roubando. Quer ver alguns exemplos? Que não deve acontecer com ninguém aqui.
Já ouviu falar de trabalho Frankenstein na universidade? Acho que nunca aconteceu com ninguém, né? Vou para a faculdade, estou sem tempo. Deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. É um trabalho Frankenstein, uma emenda geral que se perguntar para a pessoa para explicar, ela não sabe explicar nada. Ela deu copia e cola, não tem nada dele, também não tem nenhum sentido. Mas alguns são mais rebuscados. Eu não consigo fazer esse trabalho, mas eu sei de uma pessoa que consegue. Eu vou pagar e vou colocar o meu nome. Você está furtando a ideia que não é sua. E está furtando a inteligência que Deus concedeu para você, para fazer as coisas que você deve fazer e que são obrigação sua. Quando você, por exemplo, faz um trabalho acadêmico e não cita qualquer fonte onde você tirou, você está furtando. A ideia não é sua. Você roubou essas coisas. Além de mentir, você está cometendo os 2 pecados. Você está roubando. Você está mentindo para o seu professor, está mentindo para o seu pai, está mentindo para a sua mãe, está mentindo para você mesmo. Eu fico imaginando um cirurgião que colou na faculdade a vida inteira. E você cai na mão dele. Aí na hora que ele resolve, deixa eu operar aqui. Aí ele vira para o outro. Onde é que fica o estômago mesmo? Ei, qual é a válvula mitral? Não é aí não, doutor. Onde é? Embaixo? Em cima? E o pulmão? Dá ajuda aqui, eu não sei. Parece brincadeira, mas é verdade. Imagina passar numa ponte que o engenheiro fez e que colou o tempo todo na universidade e não sabe cálculo. Desastre à vista. Outra coisa que ninguém faz, sabe? Trabalha e diz assim, bem, essa empresa ganha muito dinheiro, eu vou levar umas caixas de caneta, umas pacotes de folha de papel sulfite aqui para casa, meus filhos precisam de lápis, vou levar lápis, borracha. É o Estado que paga, é a empresa que paga, eles ganham muito. Não é seu. Você não trabalhou por aquilo. Você está furtando e manchando o nome do Senhor. Podemos citar muitas outras coisas. Por exemplo, quando a pessoa vai para o trabalho, eu já vi crente fazendo isso. Eu vou trabalhar, mas eu vou fazer a obra de Deus, eu vou evangelizar pessoas no telefone. Mas você não foi contratado para isso. A empresa te contratou para fazer uma coisa específica. Evangeliza na hora do almoço. Convida a pessoa depois do expediente de trabalho para evangelizá-la. Mas durante o trabalho, você está sendo contratado para fazer o seu trabalho. Aí quando ainda reclama, está vendo, estão me perseguindo lá no trabalho, pastor, porque eu quero evangelizar na hora do trabalho, não me deixam. Sabe uma coisa que eu estou vendo? Veja, eu não vi nenhum caso aqui, mas está se tornando comum entre os crentes. E esse versículo aqui se aplica. Quando eu cheguei na igreja, isso não era comum, mas está se tornando comum. Rifa. Pastor, por que rifa? A rifa, presta atenção, ela parte do seguinte pressuposto. Primeiro, Deus falou que a gente vai ganhar o pão pelo trabalho. É o trabalho que vai fazer a gente conquistar as coisas. Mas a rifa faz o quê? Eu tenho lá, por exemplo, 100 números, 100 pessoas, ou algum número de pessoas vai assinar, e para que a pessoa ganhe alguma coisa na rifa, eu preciso que muitos percam. Eu estou roubando dos outros. Só um vai ganhar, todos os outros vão perder. É por isso que jogar na loteria, jogar, na Mega Sena, é pecado. Porque para um ganhar, milhões de pessoas, por isso que tem o nome jogo de azar. Para um ter sorte, milhões vão ter que ter azar. Eu estou roubando das pessoas. Eu estou enganando. Você vai pagar, mas não vai ganhar nada. É furtar, irmão. Se você não quer mentir para não ficar chato, vamos pegar o primeiro, faz o seguinte, eu não vou participar da rifa, mas toma aqui o dinheiro que eu vou te ajudar, tá bom?
Mas não quero saber, não vou ganhar, se sair o meu nome pode passar para outro, mas eu quero de coração te ajudar, vou te dar o dinheiro aqui que seria da rifa, mas não quero. Porque do suor do seu rosto comerás o teu pão. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas tem mais. Achou que tinha acabado, né? Quando você usa o dia do Senhor para o seu bel prazer, o dia é do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. E muitos crentes estão esquecendo disso. Se é do Senhor, essa expressão significa posse, pertencimento. É dele, não é seu, não é meu. Eu não posso fazer o que eu bem entendo com aquilo que não é meu. O que você está fazendo no dia do Senhor? Você está usando para o seu bel prazer? Para ter os seus desejos atendidos? Para que a sua vontade egoísta seja atendida? Muitas vezes estamos furtando aquilo que não nos pertence até no dia do Senhor, quando não damos aquilo que pertence a Deus, quando não devolvemos a Deus a nossa oferta, o nosso dízimo para o sustento da sua obra, você está furtando do mesmo jeito. Nós acabamos por não criar com as nossas próprias mãos, ganhar com o nosso próprio trabalho, não produzimos. Alguns também estão na moda, né? Vou me aposentar. Porque eu estou com um probleminha aqui, eu estou com unha encravada, vou entrar na justiça para conseguir a minha aposentadoria. Ok, pode até ser um direito. Mas você tem condição de trabalhar. Não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, saúde plena. Tem gente com 30 anos de idade, sem nenhuma dificuldade de trabalhar, está se aposentando. Por quê? Porque tem essa brecha na lei. O crente não pode ir por brechas, como disse aqui, as brechas são do diabo muitas vezes. Deus te deu saúde, condição, emprego, negócio, trabalho. Trabalhe, não furte mais. Mas como eu disse, Paulo faz o jogo de palavras. Aqui também. Ok, se puder, mas tá bom, não furta mais, o que eu vou fazer? Simples. Antes trabalhe. Quando é que eu deixo de ser um ladrão? Quando eu começo a trabalhar. Tá bom, só isso? Não. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, o que ele está fazendo aqui? Trabalhe, mas não trabalhe em qualquer coisa. Trabalhe naquilo que é bom. Pastor, arrumei um trabalho, qual? Eu vou ser banqueiro ali da barraca do jogo do bicho. Não dá. Não é bom, meu irmão. Eu vou vender aí assinatura de revista pornográfica, pastor. Não dá. Mas é trabalho. Não, ele diz aqui, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Quando é que eu deixo de ser, então, ladrão e parar de furtar? Quando eu trabalho com minhas próprias mãos, faço um trabalho que é digno, bom, e ainda no final do mês diz, tem um irmão meu que precisa, eu vou ajudar. Tem um familiar meu que precisa, eu vou ajudar. Tem um amigo meu que está precisando, eu vou ajudá-lo. Você furta, de alguma forma, rouba o tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Procrastinando, com preguiça. Está roubando a sua saúde, bebendo demais, comendo demais, não se exercitando. Dinheiro, a inteligência que Deus concedeu a você. Tempo demais na televisão, na internet, no celular. Gasta o tempo do seu trabalho com aquilo que não deveria. Estende o seu horário de almoço além do que deveria. Você tem jogos e filmes piratas ainda em casa? Ou fica acessando a internet e baixando de uma maneira errônea sem pagar? Está roubando, está furtando. Eu tenho gato net em casa, pastor. Olha, arrumei um aparelho joia na Santa Efigênia. Não tem problema. Está furtando, meu irmão. Está furtando.
Sabe como Deus vê quem faz essas coisas? Como ladrão. E a Bíblia diz que o ladrão não herdará o reino de Deus. Você entende como eu e você, eu sei que o discurso é duro, quem o pode ouvir? Mas você entende como eu e você estamos numa situação difícil? Como diante desses exemplos, eu poderia incluir outros aqui, quem é que pode estar de pé diante de tudo isso? É desafiador. Mas é a nova roupagem. Eu não tenho força para fazer tudo isso. Mas há esperança para nós. Primeiro, confie na graça do Senhor. Lembrando que todos os nossos pecados foram lançados na cruz do Calvário em Jesus Cristo. E não há nenhum pecado que não possa ser perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Seja a mentira, seja o roubo, seja a ira indevida. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas abandone, lute, clame a Deus. Eu quero abandonar o jeitinho brasileiro, Senhor. Eu quero pagar por aquilo que eu uso. Eu quero trabalhar honestamente. Eu quero ajudar na obra de Deus. Eu quero arrumar uma ocupação. Eu quero falar mais a verdade. Eu quero ser mais disposto. Eu não quero ser tão injusto. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero mudar cada vez mais a minha vida. Se revista do novo homem, abandonando a mentira, falando a verdade, abandonando a ira, não dando lugar ao diabo e trabalhando para glorificar a Deus e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Vamos orar. Louvamos o Teu nome nessa noite e pedimos Sua misericórdia, que o Senhor nos guie. Não conseguiremos sozinhos deixar de mentir e falar a verdade. Há um desejo profundo em nós de mentir, fofocar, falar mal sobre o nosso irmão, deturpar sua imagem. Nós somos rápidos para nos irarmos, ó Deus, ao invés de termos mansidão, longanimidade, domínio próprio. Quantas brechas abrimos para o diabo. Quem sabe muitos irmãos nessa noite estão aqui e podem testemunhar do que colheram por causa disso. Quantas vezes furtamos e lançamos desculpas para essa realidade. Ó Senhor nosso Deus, nessa noite, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração e ajuda-nos a olhar para essas coisas como pecado, a confessá-las como pecado, a suplicar para que as abandonemos como pecado, para que nos revistamos da roupagem do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Tem misericórdia de nós. Nenhum avivamento começou em qualquer igreja, em nenhum momento da história do mundo, sem, em primeiro lugar, o reconhecimento individual dos pecados. Ajuda-nos a reconhecer o nosso mal, o nosso pecado. Ajuda-nos a ser transformados no poder do Espírito, para que a Tua igreja seja abençoada, para que o mundo veja a Tua luz em nós e glorifique o Teu nome, que está nos céus. Em nome de Jesus. Amém.